Olá pessoal, tudo bem? Comecemos então aqui o nosso estudo sobre classificação das palavras. Tá? A gente vai começar agora um estudo de extrema importância para que a gente possa depois estudar análise sintática. Tá, ok? O que é classificar as palavras da língua portuguesa? Pois bem, nós temos aí na língua portuguesa cerca de mais de 400 mil palavras. Já imaginou se nós tivéssemos que classificar cada uma dessas palavras aí, uma por uma, daria um trabalhão danado, né? Então, o que aconteceu? Os gramáticos dividiram aí essas mais de 400 mil palavras em apenas 10 classes gramaticais. Ou seja, todas essas mais de 400 mil palavras, elas vão pertencer aí a uma dessas 10 classes gramaticais, tá? Uma dessas 10. Ou elas serão aí substantivo, ou artigo, ou adjetivo, ou numeral, ou pronome, ou verbo, ou advérbio, ou preposição, ou conjunção, ou interjeição. Com exceção, é claro, das palavras denotativas, que nós veremos aí mais adiante. O que são palavras denotativas? São aquelas palavras que não pertencem aí a nenhuma classe gramatical, tá? Mas, no geral, as palavras da língua portuguesa, essas mais de 400 mil, elas pertencem aí a uma dessas 10 classes gramaticais, que é o que a gente vai estudar agora uma por uma. Começamos aí do substantivo, depois vamos ver o artigo, depois o adjetivo, o numeral e assim por diante, tá? O que eu gostaria de ressaltar aqui nessa primeira aula? Que análise morfológica não tem nada a ver com análise sintática, tá? As pessoas confundem aí a questão dos termos, tá? Quando eu estou estudando aí a morfologia e dentro da morfologia eu estudo aí as classes gramaticais, né, as classes de palavras, ou seja, uma dessas 10 aqui, tá? Eu estou me referindo aí ao estudo da morfologia, classificação das palavras. E aí eu vou classificar essas palavras uma por uma, soltas, digamos assim. Eu posso pegar um texto, né, abrir um livro e dentro daquele texto há aí várias palavras. Significa dizer que se eu for ver palavrinha por palavrinha, cada uma dessas palavrinhas tem aí uma classificação, né? Então eu vou poder pegar ali o, vou poder pegar ali casa, vou poder pegar ali o de, poder pegar ali a palavra ontem, né, ou a palavra mesa. Ou seja, as palavras que estiverem ali eu posso classificar uma por uma, como se elas fossem aí soltas, né? E aí eu vou dar uma classificação que está aí dentro de uma dessas 10 classes gramaticais, tá? Isso aí é fazer digamos assim, a análise morfológica, classificar cada uma das palavras da língua portuguesa, tá? Agora, quando eu vou classificar todas essas palavras aí juntas, uma do ladinho da outra, ou seja, quando eu vou falar em oração, pegar as orações propriamente ditas, eu já começo a falar em análise sintática, porque sintaxe tem a ver com relação de palavras, né? Relação que uma palavra estabelece com a outra, né, de modo aí a formar uma oração, uma frase que tenha sentido, tá? Por isso que aí eu começo a falar nesses termos aqui. Aí já tem a ver com sintaxe. Esses termos aqui são termos da análise sintática, que é um estudo posterior a este estudo aqui, que é o estudo da classificação das palavras. Em geral, os alunos confundem muito estes termos. Eu estou aí classificando as palavras e aí tem que ser uma dessas classificações aqui. E aí o aluno não sabe se eu estou falando aqui nos termos da análise sintática ou nos termos aí da classificação das palavras, análise morfológica, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Análise morfológica, classificação das palavras, é classificar cada uma das palavrinhas como sendo, né, uma dessas 10 classes gramaticais. Já a análise sintática é pegar essas palavras, colocar uma do lado da outra, né, e ver que relação uma palavra tem com a outra, e aí eu vou falar nestes termos aqui: sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, agente da passiva, adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal, aposto e vocativo. São todos termos da análise sintática, um estudo posterior a esse aqui da análise morfológica, classificação das palavras, tá ok? Não confundam estes termos. Observem bem e vejam que a partir de agora nós vamos começar a estudar estes termos aqui,
classificando as palavras até chegar aqui na interjeição. Depois que nós terminarmos este estudo aqui, nós vamos aí para a análise sintática e começaremos a falar nestes termos aqui. Claro, obviamente, que no estudo da morfologia, no caso do emprego dessas palavras aqui, do substantivo, do adjetivo, do numeral, não há como não falar nestes termos aqui. Então, obviamente, por hora, sim, um momento que outro, eu vou falar nestes termos. Mas nós estamos estudando aí as classes gramaticais, tá ok? Não esqueçam disso. Para que vocês percebam bem a diferença entre uma coisa e outra, nós vamos fazer a seguinte comparação. Eu vou perguntar para vocês se Carlos é um substantivo ou é um sujeito. O que vocês vão me dizer? Obviamente, vocês me dirão que Carlos é um substantivo. Por quê? Porque é o nome de uma pessoa. Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Então, Carlos é um substantivo. Agora, se eu perguntar para vocês se Carlos é um sujeito, vocês vão me dizer o quê? Eu só posso dizer se Carlos é um sujeito ou não dentro de uma oração. Por quê? Porque quando eu começo a falar em sujeito, objeto direto, verbo transitivo direto, transitivo indireto, eu já estou no estudo da análise sintática. E análise sintática é a relação entre palavras. Eu só consigo dizer se Carlos é um sujeito se eu tiver uma oração. Aí eu consigo dizer, né, se Carlos é um sujeito. Eu só consigo dizer, por exemplo, se livro é um objeto direto se ele estiver dentro de uma oração. Tá? Mas eu consigo dizer que livro, por exemplo, é um substantivo, é o nome que se dá, né, para que a gente lê, vê as frases ali todas. Tá? Aí eu consigo dizer se é um substantivo naturalmente. Agora, eu só vou poder dizer se ele é um objeto direto se ele estiver dentro de uma oração. Façamos o seguinte, vamos fazer a análise aqui, tá? Morfológica, classificação das palavras. O que é isso? O que é classificação das palavras? Vamos classificar cada uma das palavrinhas aqui, né, dentro de uma daquelas 10 classes gramaticais. Ou seja, vamos ver o seguinte, essas palavras aqui ou serão substantivo, ou serão adjetivo, ou serão numeral, ou pronome, ou verbo, ou advérbio, dentro de uma daquelas 10 classes gramaticais que eu coloquei aqui anteriormente. Carlos a gente já sabe que é um substantivo. Substantivo. Análise morfológica, classificação das palavras. Comprou, a gente sabe que é um verbo, né? Verbo. Tá aqui, verbo. A gente sabe que é um artigo, né? Então tá aqui, artigo. Pode ser numeral também. Aí já entra na questão aí, né, semântica. Livro, a gente já viu também que é um substantivo, tá aqui. Substantivo, tá? Fazendo análise morfológica, classificando as palavrinhas. Ontem, a gente sabe que é um advérbio de tempo, dá uma ideia de tempo. Ontem, tá? Então, isso aqui vai ser um advérbio, tá? Advérbio. Isso é fazer análise morfológica da palavra. Eu vou classificar essas palavrinhas aqui dentro de uma daquelas 10 classes gramaticais que estavam aqui, tá? Morfologia, o estudo da classificação das palavras. Agora nós partiremos para o estudo da análise sintática, tá? E aí eu tenho que ver como as palavras se relacionam umas com as outras. Um exemplo disso, por exemplo, é que ninguém na língua portuguesa vai falar aqui um livro, comprou, ontem, Carlos, tudo trocado. A pessoa vai simplesmente falar primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo, depois o seu adjunto adverbial. A gente tem uma noção do que vem primeiro e do que vem depois aí na relação das palavras, na análise sintática. Então façamos aqui a análise sintática, né, interna desta oração, tá? Agora sim eu consigo falar se Carlos é um sujeito ou não. Por quê? Porque eu tenho uma oração completa. Agora eu vou fazer a análise sintática. O verbo está aqui, comprou. Quem é que comprou? Carlos. Então Carlos aqui é o sujeito. Isso aqui é análise sintática. Aqui em cima análise morfológica, classificando cada uma das palavrinhas, que é o que a gente vai aprender a fazer. Aqui embaixo análise sintática. Carlos é o sujeito.
Agora eu consigo dizer se esse verbo é transitivo direto, indireto, porque eu já tenho alguma coisa depois dele para se relacionar com ele, para eu poder dizer se é um verbo transitivo direto ou indireto. Neste caso aqui, comprou, é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele vai lá para o objeto dele que está aqui, sem preposição. Então isso aqui, se isso aqui é um verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto. Né? E aqui o que eu tenho? Um advérbio na classificação morfológica, classificação das palavras. Mas aqui, na análise sintática, ele vai ser o quê? Olha que diferente aqui. Ele vai ser um adjunto adverbial, porque ele está junto aqui, né? Ele se relaciona aqui com o verbo, um adjunto adverbial de tempo, tá? Porque adjunto adverbial é um termo da análise sintática. Então eu fiz aqui embaixo análise sintática e aqui em cima análise morfológica, né, dessas palavras aqui. Só para que vocês percebam, né, que eu só consigo falar em sujeito, objeto direto, verbo transitivo direto quando estou fazendo análise sintática, que eram os termos que eu coloquei aqui deste lado para vocês. E aqui em cima eu tenho análise morfológica, classificação das palavras. Não é tão difícil assim, tá? Nós vamos começar a estudar aí todas as 10 classes gramaticais, de modo que a gente vai aprender aí a classificar cada uma das palavrinhas dentro de uma daquelas 10 classes gramaticais, tá ok? O que é interessante de vocês entenderem aqui? Que essas classes de palavras, elas não foram aí inventadas para judiar de vocês, para que vocês tenham que estudar porque um concurso vai pedir. Elas têm aí uma relação lógica, né? Ela é tem tudo a ver com a questão aí da fala ao longo do tempo na humanidade. Por quê? Porque quando o homem começou a falar lá na pré-história, que ele começou a grunhir, viu que saía som aqui do aparelho fonador dele, qual foi a primeira coisa que ele começou a fazer? Ele percebeu que saíam sons da boca dele. A primeira coisa que ele começou a fazer foi a nomear todos os seres da Terra. Ele começou a dar nome para a árvore, para a pedra, isso evidentemente cada um na sua língua, mas ele começou a nomear tudo. Começou a dar nome a tudo o que existe na face da Terra. Então o que aconteceu? Surgiu aí o substantivo, a substância. O próprio substantivo vem do termo substância. A primeira coisa que ele fez foi começar a nomear todos os seres da face da Terra. Então surge aí o substantivo. Agora, as coisas que existiam aí, os seres que existiam e que o homem começou a dar nome, essas coisas elas eram diferentes umas das outras. Então houve a necessidade de diferenciá-las. Eu tinha ali uma pedra, mas eu tinha uma pedra branca e uma pedra marrom. Elas eram diferentes. E aí começa a surgir o quê? O adjetivo, que é aquela palavrinha que caracteriza ou qualifica ou diferencia o substantivo. Pedra é substantivo. Pedra branca. Branco é adjetivo. Já está diferenciando da pedra marrom. Marrom é adjetivo. Então ele começou a nomear e depois ele começou a diferenciar. Daí o surgimento do substantivo, depois o surgimento do adjetivo. E aí quando ele queria expressar uma ação, ele poderia dizer aí cachorro. Ele nomeou cachorro, substantivo, um nome. Aí ele pegou e disse cachorro preto. Cachorro peludo. Preto, peludo é um adjetivo, já deu uma característica para aquele cachorro porque existiam vários cachorros. Agora ele disse cachorro late, cachorro corre. Aí vai surgir aí o verbo, que é a ação. Então isso aqui tem uma relação lógica aí com a história do homem, com a criação da fala, com o surgimento da fala, e essas palavras foram surgindo aí ao longo do tempo. Tá? Só estou dizendo isso para vocês que vocês não achem que isso aqui foi inventado só para ferrar com a vida de vocês, não. Tem uma relação lógica, tá? De acordo com o que eu estou explicando aí para vocês. Tá? Nós vamos começar os nossos estudos aqui pelo substantivo. E aí substantivo tem a classificação do substantivo, tem aí as flexões do substantivo, flexão de gênero, de número, de grau. Tá? Nós estudaremos aí cada uma delas com todas as suas flexões aí, ok?